E hoje eu queria compartilhar com os irmãos alguns valores para se viver na vocação. Alguns princípios que nós precisamos, estar sempre advertidos para a gente viver naquilo que Deus nos chamou. Eu queria muito, muito que você ficasse comigo. Prometo que eu não serei longo. A princípio, irmãos, para que a nossa vocação tenha efetividade e relevância, a gente precisa construir um caminho de valores, mas não valores puramente nossos. O Daniel é gente boa, ou o Tiago é isso. Mas um caminho de valores que passam por nós, que atravessam a nossa vida e assim pode chegar na vida do outro. Esses valores é o que nós chamamos de influência. Se esses valores puderem chegar a nós e achar lugar dentro de nós, e esses princípios e valores começarem a influenciá-los à nossa volta, a gente acredita que esse conjunto de ações vai nos levar para um lugar novo, um cenário novo. Contrapartida, a gente pode vir a domingo vir como se a gente vai fazer uma compra e pegar só aquilo que nos importa, nos interessa e convenientemente dar boas desculpas para não acolher esses princípios e valores. E eu digo isso principalmente naqueles que nos desafiam. E hoje eu vou compartilhar 5 deles, 5 princípios para vivermos a vocação de Deus. Depois fechamos com uma oração. O primeiro princípio, irmãos, é o que nós chamamos de ter uma visão de reino. A palavra reino tem sido usada assim por diversos lugares, em diversos tons, em diversas maneiras. Basicamente, o que a gente quer dizer com reino é uma cosmovisão cristã, ou seja, um jeito de olhar o mundo, um óculos para a gente olhar o mundo. E esse óculos, ele altera a nossa forma de enxergar. O Maurício tem um jeito de enxergar o mundo, mas a partir de uma cosmovisão cristã, de um óculos de Deus, ele pode enxergar de um jeito novo. E nós precisamos, irmãos, de alguma forma, pensar numa visão um pouco mais coerente com Deus. Tanto do mundo, da história e da nossa realidade, ou da realidade à nossa volta. Você tem olhado para os seus problemas com a sua ótica ou também tem usado o óculos de Deus? Esse valor, irmãos, ele resgata essa nossa capacidade de sair do campo místico das ideias e vir para a realidade integral da vida. Que seria o quê? Como que eu posso fazer com que o céu, ou de alguma forma, o que acontece no céu, aconteça aqui na terra. O primeiro princípio para a gente viver a vocação de Deus é ter uma visão do reino de Deus. Lembra do Isaías? Isaías, nos primeiros capítulos, ele começa olhando para o povo e ai de vocês, não é isso? Ai do fulano que agora na igreja dele entra quem quer do jeito que quer. Ai do ciclano que se vendeu para ganhar 50 mil por mês. Ai, não era isso que Isaías fazia? Gente, eu acho que as nossas igrejas são extremamente organizadas, né? A gente aqui não tem um profeta ou um movimento profético. Nem sei se a gente daria espaço para isso, negativamente falando, né? Nossas igrejas não são desorganizadas pelos profetas como era naquela época. Isaías chega no templo e entra nu dentro do templo. Imagina um profeta chegar aqui nu para o culto, para expor, para denunciar
a distância daqueles irmãos ou daquelas pessoas daquilo que Deus queria comunicar. Claro, nós vemos no outro tempo, mas o que movia Isaías não era o crédito do outro, não era o que o outro esperava dele, era o que Deus, ou a visão que Deus deu para ele. E quando Isaías tem uma visão do trono de Deus, ele para de falar da vida do outro, ai do fulano, não é? E fala o quê? Ai de mim. Ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Toca na minha boca, Senhor. Então, a primeira coisa é a gente pensar em como que nós podemos olhar para aquilo que Deus está fazendo e ser ferido por isso. E aqui em Efésios 1, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus os escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual que é o primeiro valor para a gente viver a vocação? Convergir céus e terras. O que é conversão? Pegaram algo que já é aqui e fazer com que aquilo seja estabelecido em um outro lugar. E ele fala aqui, Paulo fala que isso é para os ruios, filhos maduros. Parece que é um tipo de natureza, uma condição do verdadeiro discípulo, querer se apropriar de uma realidade que ele ainda não é, que vem de Cristo. E no versículo 7, quando ele fala que Jesus nos libertou dos nossos pecados, esse pecado aqui tem a ver com um jeito de vida que erra o alvo, com um estilo de vida que tem como único objetivo o nosso próprio umbigo. Amartia, errar o alvo. É quando eu estou tocando a minha vida sem pensar no plano de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, que a minha família pode ser parecida com a família de Deus. Eu começo a perder isso de campo de visão, e isso é pecado. Irmãos, na Bíblia existem muitos registros de obras da carne, mas existe um pecado, que é o pecado original, que é o homem obstinadamente fugir do plano de Deus. Isso é pecado. Agora, adultério, violência, homicídio, tudo isso são obras da carne. Parece que Paulo está nos chamando aqui na dispensação dos tempos, ou seja, a um governo, a uma administração, uma gerência do nosso tempo e da nossa vida sob uma nova influência. Será que temos espaço na nossa agenda para que a nossa agenda não seja nossa? Sabe? É como se a gente pudesse convidar um chefe, que quando nós temos um chefe, né, trabalhamos, o nosso chefe ele coloca a previsão de demanda. E eu me lembro quando eu era office boy, eu chegava lá todo dia na contabilidade que eu trabalhava, o meu chefe no dia anterior deixava uma lista do que eu tinha que fazer. Ir na Receita Estadual, pegar a certidão tal,
ir em tal lugar, pegar isso, e autenticar tal documento. E o meu objetivo naquele dia era chegar lá com a lista ticada. O senhor Humberto, que ele chamava. E quando ele me via chegando, ele chegava lá por ver na hora do almoço, assim, e eu chegava no final da tarde e ele já gritava: e a lista? Cadê minha lista? Porque eu tinha que chegar e levar para ele o que ele me pediu com a lista. Aí ele pegava uma caneta vermelha: cumpriu isso? Cumpriu. Cumpriu aquilo? Aí ticava tudo. E aí sim eu estava liberado para ir embora. Quando Paulo usa a palavra dispensação, ele fala de oikonomia, que é uma palavra que o Bruno usou aqui, que tem a ver com agenda, mas não a nossa agenda. É como se ele pudesse nos dar realidades para a gente administrar que não são nossas, tendo ele como nosso chefe. Então é o Felipe levantar de manhã e ir para a câmara assim: Deus, eu tenho um chefe ali, mas qual é a sua agenda hoje? O que eu posso fazer ali em teu nome? Ah, eu tenho uma visita de campo para fazer. Tá bom, eu vou lá, o que eu posso fazer ali, naquele lugar que eu estou? Tá bom, eu vou atender um cliente, o que eu posso fazer por um cliente? Que eu posso sinalizar quem o Senhor é? Isso é o que a gente chama de ter uma visão de reino, ou deixar ser afetado por uma visão e uma agenda para além da sua agenda. Segundo, ter uma causa de vida. Eu não sei quantos de vocês já têm essa possibilidade de estar envolvido com algo que tem a ver com a sua própria vida. É algo que muitas vezes consome e nos faz estar dispostos a doar para além daquilo que nós conseguimos. Vou dar um exemplo, tá? Advogando em causa própria. Esses dias eu estou ouvindo uma irmã reclamando do fulano, do líder tal, que está desviado. Aí depois ela fala de outro líder que agora seus discípulos usam droga. E aí fala do outro que agora incluiu na sua igreja tal coisa. Hã? É purinho, né? E eu estou ouvindo. E eu estou assim, meu Deus. Aí no final da história eu pergunto assim: mas e os que permaneceram? Você já reparou que é muito fácil a gente ficar falando mal dos que se perderam e não valorizar os que se mantiveram? Porque muitas vezes esses que se mantiveram, ele tem um valor que nos expulsa de perto deles. Eles são constantes. E a gente gosta muito mais de falar do que se perdeu do que honrar o constante, porque o constante vai confrontar a minha constância. Quando eu falo de uma causa de vida, são ministros, sacerdotes, irmãos, mestres e todos os dons que não fazem isso porque estão no templo, mas porque é porque algo veio do eterno, né? Algo veio de Deus e se estabeleceu dentro deles, definindo uma causa pelo qual eles vão trabalhar, viver e morrer. Não tem a ver com o serviço sacerdotal, irmãos. Vai acontecer aqui no domingo, então aqui eu sou pastor. Não. Tem a ver com o pastoreio dos meus filhos na semana. Tem a ver com a minha relação de amizade com os meus amigos na semana. Tem a ver com o meu atendimento na quinta-feira. Tem a ver com o meu trabalho na clínica. E depois eu tenho que cortar essa parte, entre aspas, né? O testemunho. Essa semana eu mandei para a Rebeca uma mensagem de uma paciente que ela falou assim: ela não sabe que eu sou cristão, né, ainda, está começando, mas eu não falo nada. E ela falou assim: você tem certeza que você não é alguma coisa, tipo padre, pastor, alguma coisa assim? Eu falei: não, aqui eu sou seu analista, que eu não sou só seu analista. Mas é quando, pessoal, aquilo que você vive escorre entre os dedos.
E as pessoas percebem que tem algo diferente em você. Isso é o que a gente chama de causa de vida. É algo que não precisa ser forçado. Eu não preciso. Você viu que a gente podou a jabuticaba aqui, né? Aí eu fiquei orando e tal, molho a água, jogo água nela todo dia, etc. Mas eu não preciso forçar um processo agressivo nela para ela voltar a dar fruto. Olha lá. Já começou. É diferente. É diferente daquele negócio que a gente, nossa, segunda-feira, meu Deus, tem que trabalhar hoje. Eu não estou falando que viver vocação é fácil, tá, pessoal? Afinal, hoje, 6 da manhã, nós já estávamos aqui. Lavando, e vamos, né? 6 e pouquinho, né? Que hora que o senhor acordou hoje, senhor Timóteo? Acho que foi 6 e 9. 6 e 9? 6 e 9. E antes das 6 e 9, 10, e você acordou que hora e foi pra minha cama? Que hora? Umas 5 e 48. Aí você foi pra onde? Minha cama, né? Aí o que você fez? Expulsou o papai de lá, não foi? Irmãos, quando eu penso numa causa de vida, eu lembro de Pedro. Sabe o Pedro? Pedro que negou Jesus 3 vezes contra a orelha do pai. Isso, esse mesmo. Eu lembro do Pedro que chega para Jesus com tanto de promessas, sabe? Assim, ninguém vai te encostar, ninguém vai fazer isso. E Jesus ele olha... falou assim, eu vou dar a vida para você e tal. Isso, ele prometeu isso, né? Aí Jesus falou, você não vai fazer isso. Aí você vai ter que me negar 3 vezes. Isso mesmo. Ele fez promessas que ele não dava conta de cumprir, não é, Timóteo? O que a gente aprende com isso, então, Timóteo? A gente aprende que nem tudo é possível. Nem tudo é possível. Nem sempre a gente está pronto para honrar aquilo que a gente promete. Não é mesmo? Tipo, eu prometi pro Benício que eu ia jogar com ele. Aí não deu certo. Não deu certo. Pedro também prometeu que ia proteger Jesus, mas ele não sabia o que ele estava falando. Mas Jesus o conhecia. O que Jesus falou? Olha, Pedro, tu és Petros. E sob esta revelação que você é um Petros, um fragmento da rocha, eu vou estabelecer a igreja. Tem hora que a gente faz promessas que nem Jesus acredita. Ele sabe que a gente não vai cumprir. Mas ele nos conhece. E é exatamente por isso que Jesus vai atrás dele, assim que Jesus ressuscita, vai atrás e fala, Pedro, lembra que eu te falei que você me negaria 3 vezes? Vem cá, vamos conversar de novo. Tu me amas, tu me ágape, né? Tu me ágape. É como se fosse um caminho de restauração daquela pessoa que por algum motivo viu que não alcançou aquilo que era esperado dele. A revelação da nossa vocação passa... Foi de noite que Jesus foi crucificado? Foi, no final da tarde, né? Final da tarde? Até ficou escuro, não foi? Apareceu. Foi lá, todo mundo falou. Eu conheço aquele homem, ele anda com Jesus. Aí ele falou, não ando, não conheço. Aí a terceira vez, depois da terceira, na 4ª vez ele falou que eu conheço. Pois é, ele negou Jesus 3 vezes, né? As pessoas falaram para ele, você não andava com ele, você cheira como ele, você parece com ele. E ele falou, não sou eu, não conheço, nunca nem vi. Não foi? Então ele mentiu, né? No Rei dos Reis ele fica correndo. Depois ele sai fugido. Por quê? Porque se ele fala que ele conhecia, ele podia morrer com Jesus. E a pergunta é, você prefere morrer com Jesus ou morrer mentindo? Como Judas. Judas saiu, Jesus. Isso mesmo. Mentiu, né? Então a segunda coisa, segura um pouquinho, filho, daqui a pouco você prega. O que nos diz? Primeira coisa, ter uma visão de reino. Segunda coisa, ter uma causa de vida. Onde os nossos filhos estão sempre escutando essas histórias, as conversas. Sabe, que tem algo que não é do domingo. Faz parte da mesa, faz parte do dia a dia. Esse mundo aí fora, pessoal, está muito agressivo.
Se a gente não preparar desde essa idade para, sabe? Terceira coisa. Primeira coisa, então, repetindo, ter uma visão de reino. A segunda, ter uma causa de vida. A terceira coisa, ter um senso de nós. A forma como nós servimos a terra com trabalho deve mobilizar a nossa vida comum, né, a nossa vida simples, para algo que vai para além do nosso benefício. É quando você vive aquilo que Deus te chamou, o outro se beneficia. Quando eu tenho a Laísa com a mente e o coração de Jesus, sabendo que ela está naquele trabalho, mas aquele trabalho, o chefe dela mesma, não é aquele chefe, é outro, ela pode trabalhar de uma forma nova. E aquele que depende do trabalho dela ser beneficiado. É ter um senso de que tudo aquilo que nós vivemos individualmente tem um impacto coletivo também. Então, nós cuidarmos uns dos outros, nós ensinarmos os filhos uns dos outros, nós gerarmos um ambiente onde a palavra de Deus pode ser falada, onde as canções de Deus podem ser lembradas, isso não é pensando em mim, ou pensando em você, é pensando no nós. E não é isso que é o pão nosso? A oração do Pai Nosso? Por que ela é tão difícil de viver, pessoal? Porque ela não diz meu Pai ou Pai meu. Ela diz Pai Nosso. Ela diz pão nosso. E não é fácil dividir aquilo que é nosso ou aquilo que é meu. O Pai Nosso é uma oração que despedaça esse senso de individualidade do reino de Deus. E Jesus ensina essa oração aos seus discípulos, por quê? Porque eles sabiam que a vida deles ia significar muita coisa para os que haveriam de vir. E porque eles viveram o que eles viveram, nós estamos aqui 2025 anos depois, aproximadamente. Percebe que quando nós estamos vivendo vocação, tem uma perspectiva que ultrapassa a minha geração, ultrapassa quem eu sou, ultrapassa a minha casa. Então, repetindo, primeira coisa, ter uma visão de reino. Segundo, ter uma causa de vida. Terceiro, ter um senso de nós, coletivo. É para todos um café. Não é o meu café, é o nosso. Não é o meu pão. Quando você traz o pão, hoje nós recebemos como é que você chama? Keila, pela primeira vez. E a Keila já veio avisada, já trouxe a porção dela para compartilhar, para estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho, para tomar o café dela. Né? No sentido de partilhar da mesa do outro, que o outro trouxe. Ou seja, a mesa é nossa. Não é minha, não é sua, é nossa. Então, vocação tem a ver com o outro, não somente comigo. Quarto princípio, ter uma esperança superior. 1 Coríntios 15, 19 fala que se a nossa esperança se limitar apenas a este mundo, nós somos o pior dos pecadores. Miseráveis homens que somos, porque esperamos apenas coisas que esse mundo pode nos dar. E eu gosto muito eu acho que em português perdeu um pouco, mas essa palavra no original, esperança, é hope, né? É isso? Esperança? Em inglês? Hope é esperança. Love é amor. Faith. É difícil de falar, né? Tem que travar a língua, né? E hope. Fé, amor, esperança. Help que ajuda. Tem gente que fala help. O que é esperança no original? No grego, essa palavra esperança aqui em 1 Coríntios 13 é um verbo. Esperançar. Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque esperança é algo que se vive como prática. Não é algo estático, que não precisa mudar. Esperança é quando você consegue viver algo com antecipação. Exemplo, imagina que o Felipe vai me levar para almoçar no Porcão hoje.
Amém? Quem diz amém? Ele vai me levar. Aí quando ele me fala isso aqui antes de começar o culto, o que eu faço? Eu começo a pensar, não vou nem tomar café, não é? E eu fico pensando, e aquela carne de boi que tem um queijo enfiado assim dentro, aqueles partes, sai o queijo e a carne? O que eu estou fazendo quando eu estou pensando isso? Antecipando uma realidade. Tem uma realidade, ela não chegou ainda, mas mediante o que ele me falou, na minha cabeça eu estou antecipando com esperança no que ele me falou. Certo? E o que acontece quando eu faço isso? Quando eu faço isso e chego lá e falo, nossa, eu estava pensando nessa carne. Aí o moço chega com o espeto lá, põe na minha mesa, eu olho para ele e o que acontece? Aquilo que eu esperava, sem os meus olhos verem, se cumpre. Não é assim? Então, esperança, pessoal, não é algo estático, é algo que serve para nós como um verbo. Qual o verbo? Esperançar. Ou seja, a salvação não se limita a apenas boas novas como benefício. Eu tenho uma esperança que Jesus vai voltar. Amém. Mas qual é o verbo que essa esperança te traz? Qual a ação que ela te coloca? Então, ter esperança é a forma de anteciparmos realidades que ainda não vivemos, que são amanhã, hoje. Colossenses 1, 24, olha só o que fala lá em Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Agora, Paulo, né? Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Cristo em vocês é a esperança da glória. É como se ele falasse assim, olha, Cristo no Reinaldo é o verbo para Deus se glorificar. É o jeito, é a ação que Deus usa para se manifestar. Então, esse quarto princípio para se viver a vocação é ter uma esperança superior. Ter espaço para isso. E último princípio que eu queria compartilhar é romper com Mamon. Mamon em qual aspecto? Mamon como Deus. A palavra lá em Mateus 6 vai falar que não tem como nós servirmos a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E eu tenho visto pais pensando vocacionalmente para os seus filhos, única e exclusivamente por dinheiro. Profissões sendo escolhidas, única e exclusivamente por dinheiro. Mas isso não significa que o dinheiro não pode ser instrumento de Deus e maneira de Deus se expandir sobre essa terra. O problema não é o dinheiro, o problema é o Deus do dinheiro, que é Mamon. E eu poderia dizer o seguinte, dinheiro é um dos assuntos mais falados por Jesus. Jesus só falou de um assunto mais do que dinheiro na Bíblia, sabia? Jesus só falou do reino de Deus mais do que dinheiro. Existem, de todas as parábolas, 28 delas usam a figura do dinheiro.
215 versículos na Bíblia falam sobre fé. 215. 218 fala sobre salvação. 2084 falam sobre dinheiro. 1084? Sim. Pensa comigo. 215 sobre fé. 218 sobre salvação. 2084 sobre dinheiro. O dinheiro, pessoal, não é uma causa ou um significante, melhor dizendo, neutro. Aquilo que nos é dado para administrar, não é à toa que o texto vai dizer que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Não é impossível. É difícil. Você quer falar? Então fala. A Bíblia fala que aquele lá que fala também nos provérbios que Judas consegue as 30 pratas, é um deles, os 2084, é um deles. Quando Judas aceitou as 30 moedas, se Deus estava se aquele texto ali falava também sobre dinheiro, sim. As pratas representavam, cada prata era um denário, que era um dia de trabalho. Então 30 pratas era 30 denários, mais ou menos, que ele recebeu para entregar a Jesus. É um dos 2084, sim, que fala sobre dinheiro. Tá bom? Jesus, pessoal, ele personifica o dinheiro, dando a ele um status de divindade. Que é possível ele governar a nossa vida, a nossa mente. Não sei se você conhece alguém assim, que só fala disso, só vive para isso, respira isso, exala isso e só funciona por causa disso. É o sangue que corre nas suas veias. O status que Jesus está denunciando não é a necessidade de termos e administrarmos para que Cristo seja Senhor, inclusive do dinheiro. O que Jesus está marcando como mamon é o contrário. Não existe lugar de senhorio de Jesus e há lugar de governo de mamon. O dinheiro, pessoal, e por que é um significante tão divinizado? Porque o dinheiro, ele é capaz de nos fazer promessas. Sim ou não? Um dia eu estava numa reunião na casa do Thomas. Eu lembro dessa aula como hoje. O Thomas falou assim: fecha os olhos todo mundo. Eu acabei de receber aqui uma oferta dos Estados Unidos em dólar e eu vou fazer uma oferta aqui de $100 mil para alguém dessa sala. Você não ser visto? E aí, ele falou: o que você faria com $100 mil? Na hora, o ambiente da sala mudou, a gente começou a rir, a gente, nossa, eu poderia fazer isso. E eu assim, nossa, E todo mundo ficou eufórico com as possibilidades. Por quê? E por que ele fez esse exemplo, essa brincadeira? Para nos mostrar que o dinheiro mexe com a gente. Sim ou não? Você já percebeu o dia que você recebe no quinto dia útil, não sei se é no quinto dia, onde cai o salário, o seu humor fica diferente? Sim ou não? Quando está faltando muito, você não tem mais o que comprar, você fica meio xarope? Quando o negócio... E o cartão atrasado? Gente, quem... Não, isso não acontece com vocês não. Desculpa, isso é só com os mortais, né? E o cheque especial? Você entra lá, que negócio vermelho. Aí começa a mensagem do banco, né? Isso mexe com a gente. Por que mexe? Porque dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é vamos pôr assim, o que Jesus dá a essa entidade, né, essa divindade, no sentido de que ele ao mesmo tempo nos promete coisas, ele abre portas, ele reivindica a horas do nosso dia, ele faz promessas, ele recolhe promessas. E aí você diz assim: puxa, mas então eu não posso ter contato? Não. Jesus está falando de senhorio. E para se viver vocação, vocação no reino de Deus, você vai ter que definir para quem que você trabalha.
Muita gente que ouviu essa mensagem aqui há muito tempo achava que a gente tinha muita raiva, e a gente teve mesmo, e medo de ter dinheiro. Hoje eu acredito que nós podemos ter sem ele nos ter. Governar sobre ele sem ele nos governar. Se Cristo estiver nesse lugar. Quando alguém tem muito, muito será provado. Sim ou não? Porque o ter muito, não sei se vocês já passaram por isso, eu ainda não, mas quando eu tenho contato com pessoas que têm muito, muito, tipo Felipe, o Felipe, irmãos, ele é provado a não se sentir maior do que a gente, porque ele tem tanto. Amém, irmão? Amém. Receba. Fala Deus. Tanto filho, né? Tanto filho. Mas é aquele negócio. O dinheiro, muitas vezes, vai querer que a gente o sirva, vai querer definir nosso trabalho, nossa agenda, o lugar que Deus vai ocupar na nossa vida. E a gente vai precisar olhar para isso e falar, peraí, quem domina aqui? É Deus? O Senhor é Senhor sobre, inclusive, o dinheiro, ou o dinheiro é Senhor sobre Deus, que eu sirvo? Uma das formas da gente fazer isso é sangrando. Eu digo que oferta boa é oferta que dói. Né? E não fazendo isso, pedindo para mim, tá bom, pessoal? Não em causa própria. Mas quando nós temos algo, a oportunidade de participar de algo, com algo que não é sobra, é diferente. Oferta boa é aquela que vai assim, nossa, não, eu não vou dar isso não. Mas e vai faltar? Nossa, Deus falou. Sabe aquela coisa que não é fácil? Isso é uma oferta boa. Boa por quê? Porque vai te fazer falta. Vai marcar em você que o que você tem não é só seu, é nosso. É claro que é muito mais fácil você querer que seja nosso quando sua conta está negativa, porque você vai ser beneficiado. Agora, querer que seja nosso com uma conta bem positiva, aí é diferente. O Augusto Cury tem uma frase muito legal, né, que fala que há pessoas tão pobres que a única coisa que eles possuem é dinheiro. Não é isso? Então, ter dinheiro não significa que são pessoas ricas. Principalmente para nós. Na Bíblia, sinal de riqueza é o quê? Alguém sabe? Filhos. Quantos mais filhos a pessoa tinha, mais próspero ele era reconhecido na sociedade. Estou milionário. Quer dizer, estou quase lá. Só um testemunho, né? Sexta-feira à noite fui ter um tempo com o Henrique. Henrique é meu filho, que ele é de 21. Tem 21 anos. Aí ele pegou a moto e tal, veio pra cá e a gente foi ali na pracinha com o Timóteo, né, Timóteo? Isso, tem hora que já minha cabeça dá uma bugada. Aí depois eu fui lá com ele, conversamos umas coisas que ele falou, pai, tô precisando conversar um negócio aqui e tal. E o Timóteo brincando lá com os meninos pequenos, eu com o olho no 1 de 21, com o olho no 1 de 7. Aí eu cheguei em casa e falei, cara, quem diria? Eu passei 2 horas com 2 dos meus filhos em gerações totalmente diferentes, sabe? Aí, às vezes, a gente não valoriza isso, cara. Isso é bênção. Mas é tão difícil cuidar desses meninos, não é difícil, gente? Escola, faz merenda, leva para a escola, busca na escola, não é isso? Para casa. A Lídia não, para a Lídia tá de boa já. Mas tem dia que esses 3 pequenos deixam ele maluco. Então, não esqueçamos, riqueza não é necessariamente dinheiro. Mas Deus pode achar nossos corações circuncidados e nos confiar, inclusive, dinheiro, para a gente abençoar o reino dele. Abençoar como? Abençoar a nossa vida, abençoar nossos filhos, abençoar nossos irmãos, abençoar nossa comunidade,
abençoar abrindo trabalhos com profissionais vocacionados que vão servir os outros. Que Deus nos dê corações. Eu costumo dizer que Deus, durante esses anos, foi forjando corações de muitos homens para achar ambiente confiável para poder dar mais. Porque Deus não vai me dar uma quantia que eu vou me perder, concorda? Ele prefere muito mais o meu coração do que minha ilusão de riqueza. Não é isso? Então, o que ele tem que fazer primeiro? Ensinar a gente a administrar, não é isso? Lembra da parábola dos talentos? Aquele que não sabia administrar, perdeu o que tinha para dar com o que administrou melhor. Não é isso? Então, que Deus nos ajude a ser pessoas com bons administradores, multiplicadores de dinheiro. Alguém quer? Amém. Quantos querem? Eu quero, sim. Me ajude a abençoar a minha casa, meus irmãos, meus filhos, minha família, meus trabalhos. Dê sobre nós um momento novo e muito especial na sua presença, Senhor. Sobretudo, Senhor, não nos deixe perder aquilo que o Senhor ensinou desde sempre. Que riqueza mesmo é a vida contigo. Em nome de Jesus. Vamos fechar? Como é que eu fecho esse domingo? Minha sugestão, irmãos, é que você descubra o seu potencial. Em que você é bom? Em que você faria de graça? O que você faria de graça, hein, Timóteo? Sem te pedir. Eu já sei. Você faria assim, você podia ficar 5 horas que você não ia reclamar. Jogar. Ah, isso mesmo. Jogar pelo menos 1 ano. Isso mesmo. Timóteo vira para mim e fala assim: pai, quando que eu posso começar a trabalhar? Aí eu, para quê? Para me ter meu dinheiro. Para quê? Para me comprar meu kit? Meu kit de jogo, né? Computador, não sei o quê. Timóteo, mas você queria ficar nisso quanto tempo? Ah, hoje? 10 horas, né? Não, 10 horas não, tá morrendo. Até você morrer, então? Tipo isso. Descobrir o nosso potencial tem a ver com esse tipo de pergunta. O que você faria pelo outro que te dá tanto gosto, que você pode lutar para fazer isso, mesmo que você seja ameaçado, mesmo que você ganhe pouco a princípio, mas você ia lutar por isso? Tipo aquele negócio que ele falou que o... Como é que fala? O negócio do pastor ganha pouco, mas ele luta pra pegar. Pode ser. Sua vocação mora muito perto da sua identidade. É como se a sua identidade fosse uma assinatura de Deus clamando para ser manifestada neste mundo. E a pergunta é: qual é a sua vocação? Qual é o seu potencial? Qual a sua potência que pode se tornar real nesse mundo? Pai, eu oro para que a capacidade que o Senhor deu a cada um de nós, o dom redentivo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, ache espaço para brotar e crescer e frutificar. Que mesmo em meio às rachaduras, a raiz tenha força de sair dali um novo broto, algo especial para o outro, algo possível, disponível, com gosto de vida. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Que o Senhor nos ajude a nos conhecer a cada dia mais, nossos pontos fortes, virtudes, habilidades, e procure nos aperfeiçoar a cada dia para sermos intencionalmente seus e manifestar os seus princípios e valores. Em nome de Jesus, Pai. Pai, essa é a minha oração. Eu oro como Paulo orou por Timóteo,
quando pediu para que o dom que ele tinha recebido não fosse negado, pelo contrário, fosse manifesto para a glória de Deus. Eu oro isso pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, a sua vocação mora muito perto da sua identidade.